Isso aí, pessoal, hoje é dia 6 de maio de 2026, estamos começando mais um capítulo de Aceita, né? Aceita. O episódio de hoje é o prognosticismo. Esse é o episódio do prognosticismo, muito bem. Fundamental, playlist Aceita, tem todos os episódios. Cada episódio é uma temática. Como o episódio de hoje, a gente vai tratar do prognosticismo em geral, tá? Ou poderia ser também os adivinhões, o nome desse episódio. Fundamental, assistir o episódio 0, que é toda a contextualização da seita, dos idólatras, criminosos, psicopatas, né? Prognosticadores. Fala do prognosticismo, fala da violação de direitos humanos, biohack cerebral, tortura psicoeletrônica, cybertortura e demais elementos, ok? Muito bem, o panorama geral fundamental para a gente seguir. O episódio de hoje, né, os prognosticismos ou os adivinhões, um caso que aconteceu hoje. Assim, é todo dia assim hoje. Todo dia. Não bastasse os caras estar vigiando meus sonhos, né? Que os sonhos são a fonte da futurologia dele. Como? O módulo de MKTech, controle neural remoto, de espionagem mental, roubo de dados neurais, ele tem um ponto-chave que é citado inclusive pelo ator Felipe Saboia Santa Cruz de Abreu no livro MKTech volume 1, 2019. Ele cita os módulos da tecnologia de biohack cerebral, e um desses módulos que ele considera o mais perigoso é o CERCINT, sonho eletrônico neural remoto. Através de CERCINT eles conseguem ver os seus sonhos, literalmente ver como se fosse um filme, uma tela de computador, e consegue colocar coisas ali, interagir com você remotamente, ou fazer sonhos sintéticos induzidos, né? Sonhos sintéticos e por aí vai. Mas a tecnologia é um módulo que o Saboia fala que é muito melindroso, é perigoso, a tecnologia, e para fins de controle neural remoto. E no meu caso, eles usam essa tecnologia para fazer futurologia. Então, vamos dizer, a matéria-prima da futurologia deles, das adivinhações, entre as profecias, que na verdade o prognosticismo deles é o meu próprio sonho, através da glândula pineal, né? Porque a mente humana, principalmente no sonho, não tem a limitação de 3 dimensões que nós temos. Então, inevitavelmente, você vai ao futuro ou até ao passado no sonho. Isso é física. O próprio Albert Einstein chamou isso de buraco branco. Você viaja no tempo durante o sonho. Por isso que muita gente você sonha isso aí com um cachorro, aí vai, joga no bicho cachorro e ganha. Ou coisas assim, sonhei com isso, aconteceu isso. Lógico, ações e sonhos. Ações normal de qualquer ser humano, dessa capacidade clara e evidência que todo ser humano tem. Ações que são sonhos inspirados pelo Espírito do Santo, que já é uma coisa apartada, e há os sonhos sintéticos, que na verdade são sonhos da tecnologia, que manda isso para as pessoas que são vítimas desse crime, ok? Da cybertortura e violação dos neurodireitos. Muito bem. Mas, voltando aqui o caso, a futurologia dele, a matéria-prima vem toda dos meus sonhos, da minha própria glândula pineal, ok? E só que eles acham, né? Eles acham que é uma coisa assim para dar risada, que eles vão poder ver esse futuro e cumprir esse futuro favoravelmente a eles, tá? Ou seja, fazer o que se chama no satanismo de realidade plasmada. Quem gosta muito disso é satanista, pessoal do luciferianismo, pessoal da cabala, magoneiro, eles adoram isso, né? Porque na cabala tem as 4 dimensões, né? Hoje nós estamos no mundo das ações, aí tem o mundo da emanação, que é o primeiro, e as coisas acontecem nos outros mundos para acontecer aqui agora no mundo das ações. Eles adoram isso para fazer uma realidade plasmada, para tentar cumprir o futuro. Judeus também gostam muito de fazer isso, principalmente cabalista. Mas, senhores, é simplesmente ridículo. Isso é uma coisa de idólatra, tá? Isso é puro prognosticismo. E o prognosticismo, quando eu digo que essa gente, eles são idólatras prognosticadores, é o que eles são, idólatra prognosticador. Por quê? No livro do Deuteronômio, capítulo 18, né, diz claramente as práticas das nações, principalmente cananeus, né? Quais eram as práticas abomináveis deles, que são abominação para o Criador: a idolatria, feitiçaria, encantador de encantamento, prognosticador. O que é o prognosticador? O que é o prognosticismo? Vai jogar lá na Mega Sena
concurso de prognóstico, é tentar adivinhar o futuro. No caso do prognosticismo é adivinhação de futuro. Só que naquela época eles usavam, como hoje tem lá o macumbeiro que faz, né, estando possuído, né, por um espírito, ele faz lá a adivinhação dele, ou como Chico Xavier, ou outros, ou quando na época o rei Nabucodonosor da Babilônia fazia consulta dos rins, matava, sacrificava lá o boi, consultava pelos rins do animal, ou fígado, se eu não me engano. Ou o próprio rei da Babilônia que foi invadir Judá, aguçou os frecheiros lá na encruzilhada para saber fazer a futurologia dele. Os reis romanos tinham as sibilas, né, aquelas mulheres. Rei Saul consultou pitonisa, e tudo isso são mecanismos de futurologia, tá? Prognosticismo, são prognosticadores. E essa gente que vive me seguindo é a mesma coisa, eles são tão idólatras de prognosticadores quanto o rei Saul consultou a pitonisa. Só que eles não estão consultando a pitonisa, não estão consultando a sibila, não estão aguçando os frecheiros, não estão indo na macumba matar galinha para poder buscar lá do pai de santo a futurologia. Não, eles estão usando um método mais tecnológico, mais sofisticado, que é a tecnologia, né, neurotecnologia, para poder hackear meu cérebro e pegar essa futurologia na minha própria glândula pineal. Mas o dolo, né, o limite subjetivo deles é o mesmo lá do rei Saul consultar a pitonisa, a mesma coisa. Para que você quer consultar o futuro? Por que o rei Saul foi consultar o futuro? Porque ele sabia que não estava presente o Criador, ele sabia que o Criador não estava com ele, então vou consultar o futuro, ver se eu dou um jeito de escapar dos filisteus. E não escapou, porque é impossível. Ou seja, aquilo que Deus determinou, o Criador, não tem, ele é o soberano, ele é o ser supremo, nós somos criatura. Okay? Então a mesma coisa, essa gente acha que pode cumprir o futuro, que vão escapar da marca da besta, da imagem da besta, do juízo das taças, Terceira Guerra Mundial, do Armagedon. Eles acham que vão escapar, senhor. Como eles são iludidos. Eles ficam me cercando o tempo inteiro, 24 horas por dia. Inútil, totalmente inútil. Essa gente, eles são idólatras, prognosticadores, tá? E eles vão pro Lago de Fogo, que é o lugar dessas pessoas. Ah, ele diz que tem fé em Deus, tem coisa nenhuma. Fé é emuná, não confio em nada no Criador. Tá? Eles confiam no bezerro eletrônico, inteligência artificial, a imagem da besta. Estão muito confiando na tecnologia, mas muito bem. Vou citar o exemplo de hoje. O que aconteceu hoje? Você, pro meu trabalho, naturalmente, como já é de prática, os vagabundos estão me seguindo no caminho para o trabalho. Muito bem. Aí tem um corredor bem estreito que eu preciso passar, né, para ter acesso à rodovia. E nesse corredor já é praxe esses vagabundos estarem me esperando para me stalkear. Só que hoje aconteceu uma coisa inusitada. Eu estou vindo, né, e tem um forasteiro, é um estranho, uma pessoa que não é aqui da comunidade, é um ator, né, contratado com ele, um vagabundo aí, deve ter ganhado um troco de pinga. Mas o cara com a camisa vermelha, naquele corredor estreito que eu tenho que passar no meu carro, o cara com a camisa vermelha com o número 7 ali, o ator, né? É o ator, atravessou, foi até o ponto de ônibus, né? Onde está lá um crente fariseu. Aqui na rua tem alguns crentes fariseus, mas tem um crente fariseu que ele, tipo assim, o cara me segue de domingo a domingo, tá? Se eu saio para trabalhar, lá ele tá. Ele vai estar na rua, no ponto. Se eu saio mais cedo, curiosamente, ele sai mais cedo também. Às vezes, se eu volto de noite, o cara fica me esperando no caminho para cruzar comigo. No caminho aqui de casa, aí eu volto. Domingo eu saio para ir levar minha filha, o cara tá no caminho também. O cara quer aparecer mesmo, né? Você vê que o Deus dele vai falar que tá na santidade, na graça, né? Seguindo os outros, fazendo adivinhação e por aí vai. Esses são os crentes da Assembleia do Demônio, né? Vive da graça. Não, psicopata não é graça, né? Stalk não é graça. Dissimulação também não é graça, né? Eles confundem graça com iniquidade. Eles são terríveis, mas enfim. Retomando, aí essa cena, esse teatro que a gente chama de teatro de rua, eu fiquei pensando, pô, por que será que tem um cara com camisa vermelha, um ciclista, né? Tem um número 7, deve ser alguma coisa, alguma provocação, algum gatilho mental que queira fazer comigo, mas não adianta você fazer o número 7 se você não guarda o Shabat, não lembra do sábado, não está fazendo a contagem das 7 semanas, de 7 dias, que agora a contagem do homem, né, por Pentecostes, não fazem nada disso. Eles correm de mandamento. Falando em mandamento com cristão, eles correm igual o diabo da cruz. O diabo tem medo da cruz do que eles têm medo de cumprir mandamento cristão, né? Essa é a realidade. Mas enfim, aí eu fiquei pensando, falei, deve ser mais uma bobeira, mas não é, né? A tarde que eu fui entender, era uma futurologia deles tentando plasmar a realidade, que é impossível. Por quê? Como que, então perceba que o diabo, ele tenta sempre plasmar a realidade, fazer o evento acontecer antes do jeito que ele gostaria.
né? Então essa realidade paranormal sempre tentam antecipar, tá? Mas isso não funciona, na prática isso não funciona. Porque primeiro Deus é soberano, e o que ele vê no meu sonho, na verdade o futuro já é passado, porque Deus não se sujeita ao tempo, a mente também não se sujeita ao tempo, ok? Então é isso. E nós que somos seres humanos de 3 dimensões, enquanto corpo físico, a gente não tem como vencer a dimensão tempo, isso é impossível, tá? Então, mas tem tecnologia, não importa. Tecnologia não pode quebrar há um limite até mesmo para a tecnologia, né? Tecnologia não pode superar o desígnio de Deus, o soberano. Mas enfim, aí eu entendi, né? À tarde, isso foi de manhã, esse ator me seguindo foi de manhã, antes de 8 horas da manhã, né? Aí, quando eu saí do meu trabalho, volta das 6 horas da tarde para estudar, eu atravessei a rua, mas aí eu tô com o meu celular aqui vendo mensagem de direitos humanos, alguma coisa, distraído, né? Atravessei a rua, a calçada, só que a calçada não muito bem iluminada, a iluminação fraca, eu com o celular na mão, e tem uma faixazinha de ciclista. Veio um ciclista voado, o cara veio voado, coitado do rapaz, né? Rapaz novo, veio voado, com fone de ouvido, e o cara quase me atropelou, né? Ele foi para lá, eu fui para cá e voltei para lá, ele foi para lá, voltou para cá também, depois ele derrapou, encostou em mim, né? Aí eu fui humildemente, pedi perdão ao rapaz, o rapaz é muito humilde, porque assim, eu reconheci meu erro também, porque eu tava distraído, essa é a verdade, eu tava distraído no celular, tá de cabeça baixa, a luminosidade baixa, tem uma ciclovia, eu esqueci completamente a ciclovia, e tudo bem que o rapaz veio muito rápido, a meu ver mais rápido que o trecho permitia, mais, cara, tudo bem, derrapou, fez a manobra dele, derrapou quase que a gente se tromba aí e vai todo mundo pro chão, né? Mas o cara também pediu desculpa, perguntou se estava tudo bem, eu falei, tá tudo bem, perdão pelo que eu pedi, perdão pelo que eu fiz, porque eu estava distraído e eu conheci meu erro, ok? Muito bem, aí vida que segue. E o cara ciclista com camisa vermelha, né? Isso é o que eles viram no sonho, no meu sonho. E eles tentaram plasmar essa realidade 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, pra, tipo assim, não sei se ele idealiza o que eu ia falar com um crente hipócrita aqui. Não foi, eu não falo com fariseu, muito menos eu não vou pedir perdão para fariseu hipócrita. Eu não vou pedir perdão para psicopata. Eu não vou anistiar bandido. Eles que têm que se converter da maldade dele, da iniquidade, da dissimulação, da mentira, dos crimes de lesa humanidade que eles estão praticando, né, que é a violação de neurodireitos, da dissimulação, do stalking, do prognosticismo. Ele tem que pedir perdão a Deus e ao próximo, tá? E denunciar a quadrilha da qual eles são partícipes. Esses crentes cristãos safados, pilantra, que é o que eles são. Então eu não vou pedir perdão para essa gente, eu não sou louco. Eles que têm que se converter em âmbito criminal, em âmbito espiritual, em âmbito humanitário, eles que têm que se converter, ok? Então é isso. E eles tentaram para a realidade de manhã, mas há uma coisa que aconteceu lá às 6 horas da tarde. O cara que quase bateu em mim de bicicleta não sabia de nada, coitado, nem me conhecia. O cara, você vê que o cara tá totalmente inocente na história. Não é stalk, não é nada. E vida que segue. Então é isso. Então, senhores, com esse episódio de hoje a gente entende o problema, tá? O pagão cometeu um erro desse, prognosticador idólatra, ele vai pagar, ele vai ser chicoteado uma vez, se ele não se converter. Isso é a graça, é a possibilidade da pessoa se converter e mudar de conduta definitivamente. Agora, o pagão, que é idólatra, que é prognosticador, ele vai ser chicoteado uma vez no julgamento. Agora, o cristão, o crente, que está com a Bíblia debaixo do braço, tá? E que está fazendo a iniquidade, querer transformar a iniquidade em pseudo-santidade, que está praticando a mesma prática dos idólatras de simulação, a mentira, colaborando com o crime organizado, prognosticadores idólatras, mais dissimulado que o próprio diabo, tramando contra o semelhante, que o semelhante que é um homem de Deus, um mensageiro, né? Para camuflar a mensagem de Deus, né? Praticando cybertortura contra o semelhante, acobertando, participando do crime organizado e lesa a humanidade, violação de direitos e outras iniquidades terríveis. Com certeza a gente vai para o lago de fogo, vulgo inferno. Eles não vão ser chicoteados de uma vez, não, vão ser várias vezes, que a iniquidade deles é muito maior. Então é isso, senhor. Perceba, senhor, esse é o problema. Qual o problema deles? É o vício de querer adivinhar o futuro. Você não confia em Deus, meu amigo.
Você quer adivinhar o futuro, você simplesmente não confia em Deus. Para quê? Porque você confia na providência divina, tem fé o suficiente. E talvez essa profecia deles, o programa diz alguma coisa em relação à minha pessoa, de prever o futuro. Gente, só tem uma forma. Ah, você conhece o futuro, Vinícius? Conheço. Como? Mas é só estudar a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse. Tem 100 horas no meu canal explicando tudo o que vai acontecer, com riqueza de detalhes, daqui até o fim. Está escrito, óbvio, o mérito é da Bíblia, o profeta João, o Criador, Espírito do Santo. Okay? Agora eu interpretei, dissequei isso, tem mais de 100 horas lá no meu canal. Então eu sei o futuro. Tá? Sei que vai ter uma imagem da besta. Sei que vai ter uma marca da besta. Não vou ficar desesperado com isso. Eu confio na providência do Criador. E não tem jeito, é o desenho do Criador. As coisas têm que acontecer. Não vou ficar fugindo, querendo esquivar do futuro. O Messias, né, Yahushua, vulgo Jesus, não correu do futuro dele, meu amigo. Nenhum apóstolo, todos os apóstolos morreram de forma bem cruel, exceto João, mas que morreu ainda exilado. Nenhum deles fugiu do futuro. Eles tinham fé o suficiente para vencer o futuro e confiar na vida eterna. Coisa que vocês, crentes, cristão, safado, que fica me perseguindo, me torturando, não tem. Entendeu? Esse é o espelho do Deus deles, Senhor. Eles não confiam no próprio Deus deles. Tão fraco que eles são. Amanhã vão tentar fazer mais uma adivinhação e por aí vai. Deus a tosse, Deus o banheiro, a escada mágica, é o bolo, e por aí é o número 7, é o número 23, é o número isso. Idólatra, eles são idólatra prognosticador. Tá? Enquanto eles estão preocupados com essa adivinhação, eu que já sei o futuro, não estou preocupado, quero só aprender mais e obedecer mais os mandamentos. Essa é a minha preocupação, é essa a diferença entre mim e eles.